Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal, eu sou a Erika Sais, a Kika, e esse é o Perspectiva, um programa que joga luz no papel das organizações da sociedade civil, OSCs, ONGs, terceiro setor, como cada um gosta mais de chamar, e a cada episódio a gente conversa com quem vive esse setor, seus desafios, suas ideias, suas visões de futuro. No fundo, o Perspectiva é uma conversa sobre o Brasil, sobre transformação, gestão e propósito. Hoje a gente vai falar sobre como a tecnologia, a saúde e políticas públicas se unem para cuidar melhor das pessoas. E como inovação pode ser também um ato de empatia. A nossa convidada de hoje é a Ana Estela Haddad, professora da USP, pesquisadora, gestora pública e atual secretária de Informações e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Com uma trajetória marcada pela inovação e pela busca de um SUS mais humano e acessível, Ana Estela tem trabalhado para integrar tecnologia, dados e cuidado, mostrando que transformação digital só faz sentido quando transforma vidas. E para apresentar esse programa comigo, como de costume, o Alan Levi está aqui com a gente. Oi, Alan. Oi, Ana. Oi, Kika. Oi, Ana. Um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Alan. Oi, Kika. Um prazer estar com vocês também. Muito obrigada. Ana, vou começar essa conversa te pedindo para você contar um pouco como é que a sociedade civil organizada faz parte da sua trajetória, né? Você é alguém que vem da academia, da saúde, né? Da gestão pública, você não trabalha diretamente dentro do terceiro setor, né? E o Perspectiva é um programa que dialoga muito com as organizações da sociedade civil. Então, eu queria que você começasse contando para a gente como é que a sociedade civil faz parte dessa sua trajetória, dessas várias dimensões. Perfeito. Eu acho que a sociedade civil faz parte da minha trajetória, em grande medida, pela minha opção de trabalhar no setor público. Eu sou uma servidora pública, seja como docente universitária, trabalhando no ensino, seja como gestora de políticas públicas, que tem como público-alvo a população, né? E talvez não diretamente o terceiro setor, mas a gestão pública, ela trabalha em parceria com o terceiro setor, né? Acho que trabalhamos de forma colaborativa e em cooperações voltadas para as políticas públicas, né? A outra questão, na saúde, a gente também tem um outro recorte, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, eu já há muitos anos no SUS, quase 15 anos trabalhando com a saúde pública, gestão de políticas públicas no SUS, e o SUS, além de ser tripartite, sempre as políticas elas são formuladas e pactuadas entre o nível federal, estadual e municipal, ela tem muito forte a presença do controle social através do Conselho Nacional de Saúde. A participação social direta da população se dá, e as políticas que o Ministério implementa, elas passam por esse crivo e elas precisam ser aprovadas pelo controle social. Então, essas são as minhas principais inserções na interface aí com a sociedade civil organizada e, de alguma maneira, também com o terceiro setor. Eu tenho uma curiosidade, a gente sempre volta lá atrás. E da onde que saiu a Ana dentista para tudo isso? Na verdade, a Ana dentista teve algumas incursões não planejadas, né? Eu sempre costumo brincar com a frase do John Lennon, que diz que a vida é aquilo que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos, né? A gente sempre planeja, mas a vida é maior, e a vida, se você tiver com os canais abertos e puder, enfim, ter um pouquinho de arroz, um pouquinho de resiliência e flexibilidade, ela muitas vezes te leva por caminhos que você aparentemente não planejou, né? Então, eu começo a minha vida como estudante de graduação, eu escolhi a odontologia, né, fiz a
Faculdade de Odontologia da USP, me formei dentista já com a ideia de... Já tinha optado pela odontopediatria, por trabalhar com a infância, e fiz especialização, fiz mestrado, doutorado, sempre me vinculei à docência. Claro que o curso da USP era o meu sonho, levou muitos anos, eu fui docente numa instituição privada, mas aí fui desenvolvendo minha experiência docente, mesmo voluntária e colaboradora, sempre tive na faculdade, no departamento onde hoje eu sou professora titular, mas num determinado momento eu já tinha completado, já tinha feito até o doutorado, e já estava concursada, recém-concursada na USP, já era docente da USP, quando eu recebi o primeiro convite para trabalhar na gestão pública no Ministério da Educação, inicialmente. Minha experiência, primeiro, foi no Ministério da Educação, durou 2 anos, e entre o trabalho que eu desenvolvia lá, eu desenvolvia um trabalho relacionado à educação superior, à avaliação da educação superior, vários elementos, mas também fazia interface com a saúde, por ser profissional de saúde. O ministro, eu trabalhei com 2 ministros lá, trabalhei com o ministro Cristóvão Buarque e depois com o ministro Tarso Genro. E o ministro Tarso Genro, quando tinha assuntos, eu estava no gabinete dele, quando tinha assuntos da saúde, ele me designava para acompanhar. E isso fez com que eu fosse construindo uma interação com as equipes do Ministério da Saúde e levou um pouco mais à frente que eu recebesse, quando, na verdade, eu pedi para me exonerar, eu pedi para o ministro Tarso, quando ele decidiu, na crise do mensalão, em 2005, ele decidiu sair do MEC e assumir a presidência do partido, foi para o sacrifício. Ele estava tendo bons resultados no MEC e acabou indo assumir a presidência do partido, e quando ele resolveu se exonerar, o presidente confirmou o Fernando no lugar dele, que era meu marido. Então, eu falei, não posso continuar no MEC, então eu pedi ao Tarso, escrevi a ele minha carta de exoneração e pedi que ele me exonerasse. E eu ia voltar para a USP, estava cedida, ia voltar, e aí, como as equipes estavam mudando nos ministérios, por causa do mensalão, muita gente foi embora, ninguém quis ficar aqui, a maioria das pessoas foi embora, algumas ficaram, algumas acreditaram que aquilo não procedia e permaneceram, e nós permanecemos. E aí eu recebi um convite, eu vim para uma reunião para repassar no Ministério da Saúde alguns assuntos que eu estava cuidando, um deles era a residência multiprofissional em saúde, e foi muito engraçado, assim, porque eu cheguei na reunião e cada um foi se apresentando, e aí todo mundo apresentava, eu sou médico, eu sou médica, aí, puxa, todo mundo médico nessa reunião. Aí chegou minha vez de me apresentar e eu me senti na obrigação de dizer, olha, gente, eu não sou médica, eu sou dentista, sou professora da USP, estou no MEC, na assessoria direta do ministro, mas... Então, aí me apresentei assim, falei o que eu tinha que falar, passei o assunto, e no final da reunião, o novo secretário que estava assumindo e a diretora que estava assumindo era o professor Francisco Campos e a professora Célia Pirantoni, ele da UFMG, ela da UERJ, e os 2 pesquisadores muito consolidados da área de recursos humanos em saúde, da formação em saúde. E aí eles me chamaram para perguntar alguma coisa, e eu falei, olha, eu não sei como isso vai ficar, porque eu estou saindo do MEC, mas depois vocês podem perguntar isso para quem for assumir meu lugar, que eu não sei ainda quem é. Tá bom, fui embora. No mesmo dia, eles me chamam para conversar, eu vi que ela tinha olhado para mim assim, falei, nossa, devo ter falado alguma coisa errada, porque ela ficou olhando para mim, E aí eles me chamaram para conversar, e aí eles começaram a me dizer qual era o projeto deles, aqui, que era na CEGETS, uma secretaria também, naquela época, recém-criada, 20 anos atrás. E agora eu voltei para criar outra secretaria. Mas, e aí eles falaram, a gente é da área de recursos humanos, a gente está constituindo nossa equipe, e as pessoas que a gente gostaria de convidar hoje não tem como vir compor a equipe conosco. Mas a gente te conheceu hoje e você tem um perfil que se alinha muito com o que a gente está precisando. A gente precisa de alguém da saúde que não seja médico, porque nós 2 somos médicos. A gente precisa conversar com as 14 profissões da saúde, não só com os médicos. A gente precisa conversar com a universidade
com as universidades, e você é professora da USP, da principal universidade brasileira. E de quebra você está saindo do MEC, mas atuou 2 anos no MEC e a gente vai precisar fazer interação com o MEC. Você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, bom, acho que caiu como uma luva, né? E ali começa um caminho de reconexão com a minha trajetória e com a minha origem, e uma conexão muito forte com o SUS e com as políticas públicas. O que eu vivi ali, eu já tinha vivido no MEC também uma primeira experiência muito impactante, que foi ajudar a criar o ProUni, né? Tive a ideia inicial, o insight inicial foi meu, e claro que eu jamais teria conseguido se não fossem 3 pesos políticos muito pesados que, quando viram a ideia, compraram e emprestaram seu peso político e tiveram visão para construir isso realmente, do ponto jurídico, político, legislativo. Jamais teria condição de ter feito isso. Mas a incursão nas políticas públicas, e eu admiro o terceiro setor e o observatório do terceiro setor por trabalhar com isso, acho que é uma identidade que a gente tem com vocês. A possibilidade de mudar a vida das pessoas é muito grande, né? O ProUni já tem 20 anos e aonde eu vou, eu encontro pessoas que me contam uma história que me faz quase chorar, de superação, e que tem a ver com o ProUni. Então, enfim, trabalhar na gestão do presidente Lula, eu trabalhei nas gestões dele, eu tive essa experiência antes de ser militante partidária. Eu votava no PT, eu sempre fui uma eleitora, nunca consegui votar em outro partido, sempre tive uma formação que teve a questão da justiça social como uma questão muito importante, mas eu não tinha muita experiência de militância partidária, né? Então, a minha primeira experiência, depois eu acabei militando por acreditar muito no projeto, por ter ajudado de dentro, visto muita coisa mudar, acontecer, e entender que esse caminho faz sentido. Bom, falei demais. Nada. Que delícia te ouvir, Ana. Que legal saber que a ideia ali do ProUni veio de você. E é isso, muito legal saber também que veio de uma mulher, e é isso, é cheio de histórias. ProUni é algo que realmente, aonde você vai, tem uma história de alguém que enfim, né, chegou na universidade numa família que ninguém tinha chegado na universidade por conta do programa também. Né? Então, muito legal saber. Eu vou ainda seguir na linha do lá no comecinho, né? Quando eu li a sua bio, acho que tem 4 coisas assim que me chamam, né? Que é a coisa entre a academia e a gestão pública, né? Esses 2 espaços de atuação muito forte, e a coisa da saúde, nessa porta de entrada que é a odontologia, e da infância, né? Então, é odontologia, mas é pediatria, né? Na Prefeitura de São Paulo, aqui você cuidava de um programa, São Paulo Carinhosa, que é um programa de criança e adolescência. Agora, na gestão federal, você está no SUS. Essas 4 coisas, assim como coisas muito presentes na sua trajetória, né? E aí você falou, a vida acontece enquanto a gente está distraído com outras coisas, ou, né, resolvendo problema, né? A gente está o tempo inteiro mesmo resolvendo, né, problema e tal, e as coisas vão acontecendo. Mas eu queria saber se lá atrás, quando, né, a Ana jovem, a Ana menina e tal, tinha essa conexão com essas coisas, tinha alguma coisa ali que já te chamava para isso, ou foi realmente, não, escolhi odontologia e a vida foi te levando para esses outros lugares, né? E até pegando essa última comentário que você fez, que você não estava na militância política, mas tinha já ali na sua juventude, na faculdade, uma militância não partidária, mas enfim, você estava já envolvida com o movimento social, com, enfim, reivindicação, estava nesse debate já? A minha graduação foi um mergulho, era um curso desafiador, odontologia na USP era um curso que exigia bastante, a gente estudava em período integral, muitas vezes eu também fui fazer estágios, tinha dia que eu ficava manhã, tarde e noite na faculdade, eu trabalhei intensamente para me desenvolver profissionalmente. E eu não tinha uma militância partidária. Eu fazia esportes, eu gostava de esportes, mas eu não tinha assim uma proximidade com o centro acadêmico, eu não tive essa vivência.
E, bom, os temas que me atraíam, a saúde, o cuidado e a criança, né? A criança sempre foi uma coisa que me pega, assim, de um jeito muito na raiz, assim, na origem, me captura, né? E na faculdade, eu tive a oportunidade, antes, a disciplina de odontopediatria, que é onde eu me tornei docente, ela acontece mais no final do curso. Você passa primeiro pela clínica de adulto, é natural. A clínica infantil, ela é uma espécie de clínica geral, mas adaptada a todos os processos de crescimento e desenvolvimento. E lidar na cadeira odontológica com uma criança é bem mais complexo do que lidar com um adulto. Então, é muito importante que a iniciação aconteça primeiro com o adulto, né? E depois é que você vai atender a criança. Mas eu estagiei numa creche antes de chegar na disciplina e logo me deparei com grandes desafios nesse espaço, as crianças com muitas necessidades de tratamento, e eu, sem ter passado pela disciplina, não tinha nenhuma ainda nenhuma fundamentação teórica para o que eu tinha que enfrentar ali, como lidar, como abordar as crianças. E aí eu fui procurar os professores da disciplina, fui muito bem acolhida, fui bem acolhida, em primeiro lugar, pelo diretor da faculdade, que era o professor Miyake Sal, que era o titular da cadeira, mas estava na diretoria, e ele me encaminhou para a professora Maria Salete Narraz Pires Corrêa, que até hoje, para mim, quase uma mãe odontológica, eu tenho um amor por ela, assim, até me emociona. Ela me despertou, vê-la trabalhar na clínica me cativou e me despertou. Falei, é isso que eu quero fazer, sabe? De vê-la condicionando uma criança, condicionando um bebê. Ela foi... esses meus professores foram os pioneiros da especialidade no país. A especialidade começou quando eles eram jovens, não existia odontopediatria como especialidade, como eles, o professor Luiz Walter, que vai sair em breve um documentário sobre ele, criou a BB Clínica em Londrina, e o filho dele, que é cineasta, o Walter Filho, está fazendo um documentário sobre a história dele, e a professora Salete, a odontologia para bebês. Ele, a BB Clínica na saúde pública, e ela, as técnicas mais aplicadas ao consultório para como você atende um bebê, né? Então, eu tive uma escola muito boa, que me formou muito bem. Eu amei, eu me formei assim, eu quero ser uma clínica. Eu amava fazer consultório, eu amava fazer consultório. Com o tempo, meus colegas de turma, meus colegas contemporâneos me mandavam os casos complexos, então eu adorava, porque eram os desafios de resolver as crianças que eram mais difíceis, que tinham mais medo, ou que tinham diferentes resistências ao tratamento, e eu gostava da parte de crescimento e desenvolvimento, então eu estudava também essa parte, e você vai percebendo quando você faz qualquer atendimento voltado para criança, em qualquer especialidade, seja médica, psicológica, odontopediátrica, a criança é um todo, e ela não existe sem seu núcleo familiar. Você precisa trabalhar esse todo. Não adianta olhar, a boca não é uma coisa que está separada, né? E a boca, ela reflete muito a saúde geral, ela identifica, ela tem marcadores do crescimento e desenvolvimento, dos hábitos alimentares, é um todo. Hoje a gente sabe, a gente tem uma colega maravilhosa, que é a professora Cecília Ribeiro, da Universidade Federal do Maranhão, que trabalha com a área médica num estudo de corte, e hoje elas mostram como que o açúcar de adição, que é esse açúcar industrializado que a gente usa, que está nos refrigerantes, nos sucos artificiais, nos alimentos ultraprocessados, ele é um fator de risco e marcador comum entre a gestante e o bebê nos primeiros 1000 dias de vida, que tem impactos nas doenças crônicas ao longo de toda a vida. Tem relação com asma, tem relação com a cárie, com a doença periodontal, e tem também com a hipertensão, com a obesidade e com o diabetes. Então, a gente precisaria aprender, no nosso trabalho de educação para a saúde com a população, em termos de políticas públicas também, a como que a gente leva esse conhecimento para a população
e mais influencia as políticas públicas no sentido de escolhas saudáveis para a saúde. E tudo isso tem a ver com a saúde pública também. Então, a minha reflexão um pouco assim é que eu tenho colegas que, como eu, começaram na odontopediatria e foram parar na saúde pública, porque para mim é quase uma coisa só, está tudo muito relacionado, né? Porque a saúde pública, se você pensar a estratégia de saúde da família, o atendimento pela equipe multiprofissional, a promoção da saúde até a reabilitação, trabalha com todos esses aspectos, né, sistêmicos, de promoção, desde a promoção da saúde, do estilo de vida, do território, como que a saúde e a doença acontecem, as relações familiares. Então, e a odontopediatria passa por tudo isso também. Você não consegue fazer uma boa clínica se você só olhar para dentro da boca da criança. Ok. O legal do Perspectiva é isso, né? A gente vai trazendo assuntos e vai conectando pontos e conhecendo um lado seu, talvez que você não tenha outros canais para falar. Tem um outro tema bacana que eu acho que você é muito inspiracional e que é um tema muito constante hoje do empoderamento feminino. Você fala com muita naturalidade e a gente vê na odontologia, de repente, com crianças faz mais sentido ter as mulheres cuidando das crianças, tem o instinto materno, eu não sei. Como foi na sua vida, desse começo para agora, na posição que você está, essa questão de uma mulher mais empoderada ou entrando em ambientes, de repente, não tão abertos? Como você navegou por isso? Eu tenho uma curiosidade de saber. Obrigada, Alan, por essa questão. Que bom que essa questão vindo de um homem, né, Kika? Muito bom. Olha, engraçado assim, nas especialidades odontológicas, hoje menos, porque hoje a mulher, na minha época, ainda não eram mais mulheres do que homens na faculdade. E os professores também eram predominantemente homens, né? Então, já tinha um aspecto que vinha desde o tratamento professor-aluno, que nem nas gerações mais antigas o viés autoritário era maior, e nesse viés autoritário a questão de gênero também se manifestava, como se fosse natural, né? A gente não tinha, graças a Deus, a geração atual, e eu fico muito feliz pelas novas gerações, pela minha filha e pelas gerações que vêm depois, que isso mudou. Mas a gente sofria, e acho que ainda sofrem alguns. A questão estrutural ela é muito forte, né? Tem coisas que são ditas, que são brincadeiras que são feitas como se fosse natural, e na verdade não é, né? E a gente não tinha muito esse aspecto de conseguir, não existia um espaço social que nos apoiava a reagir. Então, a gente se encolhia e introjetava aquilo, né? Eu confesso que eu acho que foi o trabalho depois docente e de gestora pública que me fez ter que me fortalecer e revisitar essas questões de gênero. Eu mesma era pouco combativa naquele momento, assim, eu não conseguia fazer o bom combate. Hoje a oportunidade me dá, assim, eu não engulo nada, até overreact, né? Na dúvida, eu reajo em excesso. Mas naquela época eu não reagia, não. E ter uma filha mulher também me fez ter que revisitar para poder ser um bom exemplo para ela, né? Para ela e para o meu filho, porque a gente tem que ser um exemplo para os dois lados, né? E não foi fácil, em muitos espaços foi difícil e ainda na gestão pública, num espaço como o próprio Ministério da Saúde. Eu acho que foi maravilhoso a gente ter tido a primeira ministra mulher em 70 anos de história do Ministério, então tenho muito orgulho de ter recebido o convite para vir para o Ministério por essa primeira ministra, que foi a ministra Nízia Trindade. Acho que foi muito importante a passagem dela pelo Ministério, e isso vai quebrando tabus, vai quebrando barreiras, né? Isso é muito importante, e eu acho que a gente tem que ter essa sororidade, essa cumplicidade, né? Quando uma mulher chega, a gente tem que entender que nós estamos chegando em bloco e temos que ser gratas à nossa ancestralidade, que enfrentou barreiras muito maiores para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu vou citar o exemplo, para terminar, da minha própria faculdade, do meu departamento, né? Para mim foi um árduo caminho e um árduo concurso
chegar ao titular, a ser professora titular, que foi em 2022 o meu concurso. Eu realmente tinha um foco e um propósito, eu queria muito isso, completar minha carreira acadêmica, em que pese convites que eu recebi para estar em espaços públicos, em campanhas, e eu foquei na minha faculdade porque eu tinha esse sonho. E quando eu olho para minha mestra, a professora Salete, ela foi uma grande desbravadora, porque quando ela foi professora, se tornou professora do nosso departamento, da nossa disciplina, quase a maioria dos outros professores eram todos homens, né? E isso impôs para ela uma série de sobrecargas que aquele momento exigia, inclusive o atraso em poder fazer a livre docência para poder se habilitar para o titular, né? Então, elas seguraram ela o quanto puderam, mesmo ela tendo condições de fazer uma livre docência, ela demorou muito a fazer e acabou se aposentando livre docente, não teve a oportunidade do titular, né? Então, ela poderia ter sido e teria todo o merecimento para ser a primeira professora titular do nosso departamento, em que pese a disciplina de odontopediatria ter muitas mulheres. Mas, no fundo, hoje, quando a gente olha a galeria dos professores titulares, ainda está faltando minha foto na parede, mas eu estou atrasada, mas eu vou colocar. Eu sou a primeira que chegou no nosso departamento, mulher professora titular. Então, você vê quanto tempo demorou, né? Então, a gente ainda está, a luta ainda continua. Boa, parabéns. Que legal, Juliana. Dá para ver que assim, habita uma dentista dentro de você, que gosta muito, né? Essa é a minha identidade, eu sempre digo, e a gente entrega e submete o memorial para o concurso titular, depois que a gente junta a documentação da vida inteira, a comprovação e a organiza tudo, uma loucura, você tem que escrever uma introdução ao memorial. E a introdução ao memorial faz você rapidamente contar a história de vida e os destaques da sua história. É muito interessante fazer essa reflexão, porque é isso, a vida ela é errática, né? Você vai, você volta, ela é confusa no dia a dia. Como é que é a narrativa com o farol para trás, depois que você viveu tudo isso? Como é que você constrói para você o significado dessa narrativa? Então, é uma experiência muito rica. E eu introduzo meu memorial dizendo isso, que quem olha para a minha trajetória pode entender como uma trajetória errática, que vai de um lado para o outro, mas que não, que tem um fio condutor único e que eu enxergo com muita clareza, e que vem da minha raiz na odontologia e na odontopediatria. Eu nunca esqueço disso, nem um dia. Que legal. Mas eu não achei isso quando eu li essa biografia, não. Eu fui fazendo várias conexões dessa. Falei, olha que interessante, ela começa como dentista, agora ela está no SUS, a coisa da criança, enfim, eu achei que tinham... Porque também acontece isso na vida, né? Quando a gente também começa a ter mais trajetória de vida e começa a olhar para trás, coisas que não faziam sentido, de repente você fala, nossa, até que isso aqui tem a ver com isso aqui, né? Estou usando aquilo que eu achei que eu nunca mais ia trabalhar aqui, agora ganhou uma dimensão importante, enfim. Então, é muito legal mesmo ver as trajetórias de vida. E aí, eu vou agora dar um salto para o presente, né? Para a gente falar um pouco do seu desafio atual. Então, tem esse desafio, né? Essa meta de digitalizar o SUS, né? E aí eu queria que você contasse um pouco o que significa digitalizar o SUS e quais são as metas, né? Quais são as grandes metas desse projeto. Então, essa Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela é uma secretaria nova, ela foi criada nesse terceiro mandato do presidente Lula, e eu queria registrar aqui, como tenho registrado sempre que posso, que tem um mérito muito grande da criação dessa secretaria, de 4, agora 5 ex-ministros e ministro atual da Saúde, porque em 2022, quando se deram os resultados da eleição e o presidente Lula saiu vitorioso, foi criado o governo de transição, que foi uma decisão muito acertada, porque depois, quando a gente chegou no Ministério da Saúde e acompanhando o grupo de trabalho da saúde, a gente pôde ver o apagão de dados, de informações que a gente tinha
Então, esse grupo que foi formado na saúde pelos ex-ministros Alexandre Padilha, Arthur Quioro, José Gomes Temporão e Humberto Costa, também pelo atual secretário executivo do Ministério, Adriano Massuda, e pela ex-ministra Anísia Trindade. E foi esse grupo, inclusive eles chamaram várias pessoas para apoiá-los, mas eles trabalharam incansavelmente, lideraram esse processo de uma maneira brilhante, e me chamaram para parte de telesaúde, informação e saúde digital, para que eu organizasse a reunião, ouvisse várias pessoas e depois escrevesse essa parte do relatório, né? Claro, revisada por eles depois. E assim fizemos. E eu fiz e tal. E eles chegaram à conclusão de que era importante criar essa secretaria. Então, essa foi a nova secretaria, teve algumas mudanças no organograma do Ministério que a gente considera como o aprendizado da pandemia, no terceiro mandato do presidente Lula, e um deles, o mais visível e maior e mais radical, foi a criação dessa secretaria. E ela, o que ela aponta? Ela se conformou de áreas que estavam em espaços diferentes do Ministério e fragmentadas, correndo cada uma numa direção. Uma delas é o próprio DataSUS, então os sistemas de informação, os dados, né, os grandes bancos de dados que o DataSUS representa um patrimônio do SUS, né? Depois o departamento de monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas, que é o departamento que transforma dados com capacidade analítica em informação e conhecimento. E, por fim, o departamento de saúde digital, que a gente acrescentou o componente inovação, que não tinha antes. Esses departamentos existiam, cada um tem uma idade, o DataSUS tem quase 35 anos, o DEMAS é de 2011, e o DESD, que é o Departamento de Saúde Digital, era de 2019, mas ele não tinha o componente de inovação que a gente criou. E, de repente, a gente traz tudo isso para trabalhar junto, né? Não foi fácil no começo, foi muito desafiador, porque os departamentos já tinham motor próprio, lógica própria, e aí eu criei um programa, que é o Programa SUS Digital, e para que a gente pudesse costurar uma articulação e trabalhar numa nova direção, né? Tanto é que nós estamos agora formulando, e vai sair em breve, vai ser submetido ao Conselho Nacional de Saúde e às instâncias do SUS, a Política Nacional de Informação e Saúde Digital. Nós não temos ainda essa política. A gente tinha uma política de informação e informática, a gente tinha, de outro lado, a telesaúde, a gente não tinha essa área de monitoramento, avaliação e informação estratégicas, agora temos uma política de informação e de monitoramento e avaliação, então são coisas que a gente foi avançando e trabalhando. Eu acho que a gente deu passos muito importantes, apesar de ser uma secretaria jovem, vai completar agora 3 anos, mas o nosso portfólio de ações, ele já é robusto. Não sei se eu devo avançar em contar quais são. Não, é legal você contar mais na prática, assim. É legal, interessante, que a gente fala que aqui a gente quer furar a bolha. Eu sou leigo, né? Então vamos ver na prática. Eu vi até umas coisas que você falou, que é a dignidade, eu ter o histórico médico, saúde, uma coisa. O aplicativo Meu SUS Digital, né? Então um dos avanços é o aplicativo Meu SUS Digital, que tem... Ana, desculpa interromper, vou pedir para você trazer também um pouco nessa linha mais didática para explicar para a gente, assim, um pouco grandes números do SUS, sabe? De quanta gente a gente está falando, de quantos atendimentos, quando a gente fala de online, né? Enfim, também a mesma coisa como é hoje. Perfeito, enfim, perfeito. Então, vou falar um pouquinho do SUS, para entender a complexidade e o tamanho do desafio da transformação digital do SUS, né? Desafio e oportunidade ao mesmo tempo. Então, o SUS, ele é o maior programa público de acesso universal do mundo, porque ele é um programa ele é um sistema de saúde que, pela nossa Constituição Federal,
tem como responsabilidade ofertar ações e serviços de saúde para uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, nenhum país com mais de 200 milhões de habitantes, ou com 200 milhões de habitantes, talvez nem mais de 100, tem um sistema público de acesso universal como é o SUS, né? Nós temos 75% da população brasileira que é totalmente SUS dependente. Apenas 25% da população, em geral, tem planos de saúde, então pagam por um plano de saúde e é atendido na saúde suplementar. Assim mesmo, tem muitas pessoas que têm plano de saúde e ainda assim usam o SUS, por exemplo, no farmácia popular para retirada de medicamentos gratuitos, para vacinação em unidades básicas de saúde, a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, são ações do SUS que repercutem na população como um todo, independentemente do recorte de plano de saúde ou não. Transplante de órgãos, nenhum país no mundo faz o número de transplante de órgãos no setor público que o Brasil faz. É o procedimento mais complexo, de mais alta complexidade e mais caro. E quem faz é o SUS, não é a saúde suplementar, né? Então, o SUS é impressionante, né? O Sérgio Aroca, que é um sanitarista muito importante para nós, que lutou na Constituinte pela instituição do SUS, ele dizia que o SUS é a maior política civilizatória brasileira, porque ela é muito mais do que um sistema de saúde, né? Ela faz inclusão social, ela faz vídeo que aconteceu na pandemia. Se não tivesse o SUS, não sei o que teria sido, né? Teria sido muito pior ainda do que foi. E o SUS responde por mais ou menos 2,8 bilhões de atendimentos cada ano. Imaginem o que isso produz de dados, né? E nós temos o DataSUS, já criou mais de 400 sistemas de informação, e até recentemente, até um pouco antes da criação da secretaria, nós tínhamos uma situação de fragmentação, cada sistema acompanhando um programa, um projeto, e a dificuldade de você integrar e processar esses dados com capacidade analítica para gerar informação estratégica. Então, hoje, com a criação da secretaria, a gente tem um conjunto de ações dentro do programa SUS Digital muito importantes, que começam, por exemplo, por uma plataforma de interoperabilidade, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, recentemente instituída por um decreto presidencial, então hoje ela está bem consolidada. Ela cresceu desde 2023 até agora 25 vezes. Hoje ela está com 3,1 bilhões de registros de dados. E é graças a ela que a gente pode ter o prontuário do paciente no aplicativo Meu SUS Digital, os dados do paciente no contexto de atendimento na plataforma web SUS Digital Profissional, para que o profissional que atende o paciente em qualquer serviço, em qualquer contexto, independentemente do prontuário que ele está usando, ele tem acesso, ao ter acesso ao SUS Digital Profissional, ele consegue ver o histórico clínico do paciente e, com isso, fazer um atendimento com mais qualidade, com continuidade e seguro, porque ele puxa o histórico clínico, ele puxa os exames que foram feitos, os laudos desses exames, e ele consegue, com base na história, fornecer um melhor atendimento, né? Então, é isso que a gente está construindo, a integração de dados e informações para um atendimento seguro. E a telesaúde, que vem também como uma estratégia complementar, para que, principalmente nas regiões remotas e de vazios assistenciais, mas não só, porque hoje toda a jornada do paciente ela pode ser híbrida. Tem momentos que ela vai ser online, o agendamento online, uma primeira consulta de triagem online, tem vários momentos em que a consulta pode ser online, e com isso você reduzir o número de deslocamentos, a sobrecarga do serviço com as filas de espera, para que um melhor conforto, uma melhor experiência, tanto para o paciente quanto
para o profissional que o atende. E é tudo isso que a gente está construindo, com protocolos, com padrões, para poder escalar, com investimentos que o Ministério está fazendo, com articulação interfederativa com estados e municípios, e avançando na implementação eletrônica, e avançando na interoperabilidade, na federalização, para que não só o Ministério tenha acesso aos dados, mas também estados e municípios, para que todos possam tomar boas decisões em políticas públicas. O ministro determinou recentemente a gente adotar o CPF como identificador único. Isso já era uma tendência, mas não estava ainda totalmente uniformizado, porque a gente ainda tem alguns desafios que a gente já está enfrentando para chegar lá. Então, são várias medidas de várias naturezas que estão nos levando a fortalecer um modelo de transformação digital para o SUS. Daqui a pouco vamos ter os hospitais inteligentes também, que estão chegando aí. Então, tudo isso se reflete em o objetivo de garantir e fortalecer os princípios do SUS, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a continuidade do cuidado, a integralidade do cuidado, melhorar o acesso e trazer equidade, né? Fazer com que não está acessando possa chegar ao serviço, ao sistema e receber as serviços de saúde. Ana, falando de equidade, né? Acho que a tecnologia sempre traz essa coisa meio contraditória, né? Porque, por um lado, ela dá acesso, facilita o processo, né? Maravilhoso quando a gente não precisa mais ir no banco, né? Lembra que a gente ia no banco, pegava fila e tal, acabou, não existe mais, né? A agência bancária virou uma coisa meio de museu, né? Você vai lá, sei lá, nunca mais fui ao banco faz anos, né? É diferente na saúde, óbvio, não dá para não ir, né? Acho que é outra experiência completamente diferente, mas assim, tem muita parte do processo, como você mesmo trouxe, que realmente você não precisa se deslocar e as pessoas vão ganhar muito tempo e muita... enfim, são coisas que estressam, né? A fila, a espera, enfim, todos esses detalhes. Então, acho que a tecnologia, enfim, nesse sentido, ela tem uma possibilidade de dar mais acesso. Por outro lado, tem a questão do acesso à tecnologia, né? Então, e a gente ainda tem muitos lugares nesse Brasil tão enorme onde isso é um limitante. Como é que vocês estão trabalhando essa questão do acesso? Assim, é isso, né? Para que o SUS seja acessível tecnologicamente, é preciso que as pessoas tenham acesso à tecnologia, à internet, meios e tal. Como é que essas coisas caminham? A gente trabalha em muitas camadas. Trabalha com parcerias, né? Por exemplo, o Ministério das Comunicações, Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, é um recurso importante. Então, a gente vem procurando ampliar a conectividade nas regiões residuais que a atividade é limitada, e também desenvolvemos um índice nacional de maturidade para a saúde digital. Esse índice foi aplicado no Brasil inteiro, e com isso, hoje, a gente tem um diagnóstico do que cada território precisa, e estamos trabalhando fortemente para fazer esses atendimentos. Temos uma ênfase na telesaúde voltada para os distritos sanitários indígenas, para avançar nos distritos sanitários indígenas, com os atendimentos, para reduzir a necessidade de deslocamentos. Também estamos trabalhando em quilombos, já temos a telesaúde implantada em alguns quilombos, e na favela da Maré, de forma experimental, para depois avançar para outros territórios urbanos também, né, de difícil acesso e vulnerabilidade. O exemplo da Ilha de Marajó, no Pará, né? Eu estive lá 2 semanas atrás, até o Observatório do Terceiro Setor, Maria Fernanda nos acompanhou nessa visita, e nós conseguimos implantar a telesaúde na Ilha de Marajó nos 17 municípios da ilha, né? A ilha, ela quando você viaja para lá, você vê, assim, né? Uma lancha rápida, a gente leva 2 horas de Belém até lá, para chegar em Souri, que é a ponta mais próxima, né? Tem municípios que você vai levar 10, 15 horas para poder chegar. E tem municípios dentro da ilha que são um arquipélago,
que o próprio município é composto de diferentes ilhas, né? Então, quando a gente fala na telesaúde, tal digital, não tem territórios assim como os da região norte, onde isso se faz mais necessário. E a gente tem, de fato, colocado um foco importante em avançar com a telesaúde nessas regiões, e o nosso Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, de fato, demonstra que esses territórios estão avançando, né? Vou falar dos números. A Rede Brasileira de Telesaúde, hoje, que tem aí mais ou menos, está com 28 e vai ganhar mais 34 núcleos, que a gente conseguiu agora um edital e publicamos o resultado nessa sexta-feira, né? Então, esses núcleos que formam a Rede Brasileira de Telesaúde, eles estão chegando, nesse momento, isso vai ampliar, mas nesse momento eles chegam a 44% dos municípios brasileiros, mas na região norte eles chegam a 55% dos municípios, e na região nordeste a 51%. Então, ou seja, a gente está levando a telesaúde para todo o país, mas nós estamos levando ainda mais para os territórios que mais precisam. Bacana. Durante todo o nosso papo aqui, é muito bacana ver alguém como você na posição que está, mas falou várias vezes, aqui eu me emocionei, aqui, né, você tratou muito desse lado humano, e eu fui até a Ilha do Marajó, né, a gente está acostumado a achar que, né, quando chega numa posição é só ficar na sala, no gabinete, controlando tudo, e a importância da gente ir ter o contato humano, né, com nossos reais problemas e com as nossas emoções, para a gente poder desempenhar bem nosso trabalho, e é um ponto que ficou claro seu, né, você tem muito isso, de ter a conexão, a paixão pelo que você está fazendo é nítida, e sei lá, você pode falar um pouco disso? Obrigada. Olha, a política pública, ela é feita para melhorar a vida das pessoas, né? Então, a gente não pode ter a presunção de achar que de dentro do gabinete você vai compreender tudo, lendo relatórios, vendo imagens. Isso é muito limitado, né? É muito importante ir a campo, conhecer o território, conhecer as pessoas, conhecer a complexidade do que as pessoas enfrentam, viver isso junto com elas em determinados momentos, para que você possa, de fato, formular melhor, desenhar melhor, implementar com qualidade e com sucesso. E isso é uma determinação geral. O ministro Padilha atua assim, a ministra Anísia atuava assim, os secretários, a gente atua dessa forma, e a saúde em especial. A saúde acontece onde a vida acontece. Então, é muito importante a gente estar presente nos territórios continuamente, né? Quando você vai ao território também, e as pessoas no local sentem que o Ministério está lá, a presença do Ministério, ela também tem um fator aglutinador e acelerador dos processos. Não é só recurso, não se trata só de recurso. Recurso é importante, sem recurso a gente não consegue avançar e fazer as coisas acontecerem. Mas, junto com o recurso, a gente precisa ir, a gente precisa monitorar, a gente precisa dialogar, ter flexibilidade para entender que, às vezes, você formulou de um jeito, mas você chega no local e você percebe pela composição política que está colocada ali que não vai dar para acontecer diretamente como você pensou. E aí você precisa fazer uma concertação com as partes para chegar num termo viável, né? Bom, então, como é que nós vamos fazer, né? Então, e o Brasil é imenso, é desigual, é desafiador, tem múltiplos partidos, e então tudo isso gera complexidade. Ana, queria que você falasse um pouco da relação do SUS com o terceiro setor. Você deu esses números super impressionantes, né? Enfim, maior sistema público de saúde do mundo, bilhões de atendimentos anuais, e esse lugar de uma política pública muito, que a gente tem que se orgulhar muito, apesar
de todos os desafios, apesar de todas as coisas que a gente sabe que precisam melhorar e que podem ser melhor, né? Mas acho que aqui é um lugar muito mais de olhar como é que a gente melhora o que não está bem, né? Do que, enfim, acho que esse debate existe na sociedade, né? Perfeito. Olha, e eu aí, vou... Só para terminar, assim, acho que o terceiro setor tem um lugar polêmico aí do terceiro setor, inclusive na relação com o SUS, né? Mas hoje uma parte dessa política, né, ela é executada por santas casas, parcerias, né, do governo com organizações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou usar aqui, eu vou me socorrer para responder a tua pergunta, numa fala recente do ministro Alexandre Padilha, que eu acho que foi muito feliz e muito boa. Foi uma aula que ele deu, citando o exemplo do programa Agora Tem Especialistas, mas citando também o quanto, nesse momento, os sistemas de saúde, em especial os sistemas como o SUS, públicos de acesso universal, precisam desenvolver a capacidade de reação e reagir bem ao contexto global dado hoje, das mudanças climáticas. Nós cada vez mais vamos ter acidentes naturais, vamos ter emergências climáticas, vamos ter pandemias, né? E precisamos estar preparados. E ele, nessa fala que ele fez num seminário, né, sobre os desafios contemporâneos, eu até anotei, ele colocou 4 desafios importantes, e ele falou bastante do programa Agora Tem Especialistas, e aí eu acho que tem um foco, quase que uma radicalização de integração, porque aí ele fala da integração público-privada, da importância de que hoje nós temos uma fila de espera para atenção especializada que se agravou na pandemia, já existia, mas na pandemia se agravou, e que não foi ainda completamente endereçada, e que leva a situações, por exemplo, a gente menciona, nós temos aproximadamente 370 mil casos anualmente, dados do IBGE, que os quadros de saúde se agravaram ou levaram a óbito pela falta do diagnóstico e acesso precoce às ações e serviços. Então, crescemos muito, 40% de aumento nas cirurgias eletivas de 2022 a 2024, já temos resultados, mas precisamos mais. E ele tem esse senso de urgência, né? O senso de urgência da saúde. O que ele diz? Que através do Agora Tem Especialistas, o que está se fazendo é trabalhar com toda a infraestrutura pública, mas também contar com a infraestrutura privada que esteja ociosa e que possa ofertar serviços para o SUS, em troca de impostos, de dívidas, de isenções, né? Então, as casas estão incluídas nesse processo, o terceiro setor na área da saúde está incluído nesse processo, né? Então, e ele coloca nessa fala que ele faz sobre 4 pontos muito importantes, né? Então, o primeiro ponto que ele fala é um reposicionamento da saúde no contexto de desenvolvimento econômico do país, com 2 riquezas, né? A capacidade de mobilização do mercado público, que leva a gente, quando o mercado público se mobiliza para fazer compra em âmbito nacional, você mexe com o mercado, você movimenta o mercado. Então, fomentar o mercado nacional, ajudar o desenvolvimento do complexo econômico-industrial da saúde, a produção local, também é um aprendizado do pós-pandemia. E, ao mesmo tempo, usar a pujança do mercado privado suplementar e coordenar isso, regular isso. Então, esse trabalho conjunto é muito importante, ele traz esse aspecto. Depois ele fala que tem especialistas também fazer um redesenho institucional do SUS, modernizar esse desenho, né, através das lições aprendidas com a Covid e tentando criar a resiliência para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Em terceiro, ele fala justamente da revolução tecnológica e a importância da transformação digital. E, em quarto, ele fala da importância da mudança de cultura para a gente enfrentar o negacionismo, né? A gente sabe que a hesitação vacinal
causou retrocessos terríveis, causou mais mortes do que poderia, com pessoas que se recusaram a se vacinar na Covid. Nós tínhamos erradicado o sarampo, a poliomielite. Hoje nós estamos recobrando tudo isso com uma capacidade de comunicação do Ministério que avança, né? Mas a gente precisa continuar nesse trabalho, porque o negacionismo para a saúde pode matar. Então, a gente precisa trabalhar todos esses aspectos. Em todas essas frentes, a parceria com o terceiro setor é muito importante. Eu, quando trabalhei na prefeitura também, implementando o programa São Paulo Carinhosa e trabalhando com a primeira infância, eu trabalhei fortemente com o terceiro setor. Muitas instituições, como o Instituto Alana, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Casa do Zezinho, muitas, entre muitas outras, né? O terceiro setor, ele garante que o gestor está de passagem, o gestor nos cargos políticos de confiança, nós estamos de passagem. Então, por isso que a gente também tem pressa de fazer, porque quando você sai, você fala, eu fiz tudo que eu podia. E quando há uma transição e uma alternância, muitas vezes o terceiro setor tem um papel de garantia de continuidade, de ações, de aprendizados, de políticas, que podem, eventualmente, sofrer solução de continuidade durante a transição, uma troca de gestão, uma troca de olhar, uma troca de projeto político. Então, o terceiro setor é fundamental. E eu queria ressaltar aqui o papel, e eu respeito demais, tenho uma admiração muito grande pelo Observatório do Terceiro Setor, que faz isso com muita qualidade, com muita competência, e sempre olhando com uma capacidade de raio-x, de escuta e de captação de coisas que muitas vezes a grande mídia não se dá conta e que são importantíssimas. E, de repente, às vezes, você vai lá e vê uma matéria do Observatório do Terceiro Setor que traz, que chama a luz e que pode influenciar outras matérias. Isso ajuda a construir o ambiente, a multiplicar, trazer narrativas que são importantes e que, às vezes, não têm espaço, né? Então, eu acho que o terceiro setor é muito importante. Que legal. Ana, em nome aqui do Observatório do Terceiro Setor, a gente agradece os elogios. E muito bom te ouvir. Eu, pessoalmente, acredito muito assim, que a gente só vai dar conta dos desafios que são do tamanho que são se a gente tiver gestão pública, setor privado e sociedade civil trabalhando juntos. Assim, acho que para esses desafios complexos não tem outro caminho a não ser encontrar maneiras de trabalhar junto, né? Então, muito bom ouvir, adorei os pontos aí trazidos. E eu vou acrescentar um ponto. A gente, às vezes, vem de um Estado autoritário que acostuma as pessoas num modelo paternalista, hierárquico, que como se o Estado tivesse que resolver tudo. O Estado não vai dar conta de resolver tudo, e muitas vezes é a mobilização da sociedade que também faz um contraponto e um apoio para que o Estado possa avançar na cobrança, e se a população não se apropria das políticas públicas como coisas dela, elas se perdem. E o terceiro isso. Estamos aqui terminando o programa, acabou o tempo, sempre passa rápido. Alan, você quer deixar o seu recado final? Não, muito bacana te ouvir, ver a paixão que você tem pelo trabalho, a seriedade, e obrigado pelos elogios, pelo observatório e por ser essa pessoa inspiradora. Obrigado. Eu parabenizo vocês também pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho certeza que vocês também inspiram jornalistas na área de vocês, e é muito bom conseguir ter essa oportunidade. Vocês me deram uma oportunidade maravilhosa de falar sobre coisas que, em geral, a gente não tem essa oportunidade, e eu agradeço muito pela excelente entrevista, pelas excelentes perguntas e pela escuta super qualificada de vocês. Obrigada. Também queria te agradecer pela conversa. É muito bom ver mulheres poderosas e doces. A gente tem esse desafio, né? Acho que a hora que a gente vai entrando em lugares de mais poder, às vezes a gente vai ter que adaptando o nosso comportamento. Então, muito bom. Foi um prazer te escutar, saber um pouco mais sobre você, Ana.
E é isso, gente. A gente hoje conversou aqui com a Ana Estela Haddad, uma mulher que tem mostrado como ciência, gestão e empatia podem caminhar juntas, aqui numa conversa sobre tecnologia, sobre saúde, sobre humanidade, sobre legados. E é isso, esse foi mais um episódio do Perspectiva, do Observatório do Terceiro Setor. A gente está de volta no próximo episódio e esperamos contar com você. Nos vemos lá. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.